Então, a solenidade do padroeiro da nossa diocese, Santo Amaro ou Mauro Abade, nos remete lá aos tempos da fundação da Ordem Beneditina. Santo Amaro, ainda menino, jovenzinho, pequeno, é entregue a São Bento, ao mosteiro que havia sido recentemente fundado pelo grande São Bento de Núrcia, para ser educado pelos monges. Este que é entregue ainda menino, sua família era uma família patrícia, uma família de nobres romanos. Este que é entregue menino depois vai se tornar o sucessor de São Bento. Vai ser o segundo abade geral da Ordem Beneditina. São Bento vai fundar a Ordem. São Mauro, Santo Amaro, vai levar a Ordem para outras regiões. Ele funda depois na França o segundo mosteiro na região de d'Anjou. Então, este contato direto com o carisma fundacional na pessoa do grande São Bento forjou a santidade de São Mauro. Diferentemente de muitos de nós, ele não viveu uma vida de ilusões, de pecados no mundo, mas ainda menino, já tinha atingido uma grande santidade, ainda novo. São Gregório, que conta uns episódios da vida dele, recorda aquela célebre cena quando São Bento está em adoração, em oração, e vê que São Plácido se afoga. Outro menino do mosteiro foi buscar água no lago, escorregou, estava sendo levado embora pela correnteza. Então São Bento, em oração, viu a cena do afogamento de São Plácido. Chama Santo Amaro e diz: vai ajudar o teu irmão porque ele se afoga no lago. São Mauro foi às pressas, nem percebeu o que estava fazendo, saiu correndo e, andando pelas águas, foi ao fundo buscar Plácido, que se afogava, e o trouxe pelos cabelos para a margem. Em alguns lugares, em algumas igrejas, há esta representação na imagem de São Bento ainda menino, puxando pelo cabelo São Plácido para que não se afogasse. Mas enfim, o que conta aqui é que ele mesmo não tinha se dado conta do milagre ocorrido, que ele havia andado sobre as águas, como Jesus fizera outrora, para salvar o seu irmão São Plácido. A segunda coisa é que a humildade é a esposa do monge. São Bento fazia questão que seus monges, aqueles que militavam sobre a regra que ele havia escrito, desposassem a humildade e, portanto, esperassem tudo de Deus. E Santo Amaro conseguiu isso de modo magnífico. Foi um homem que se distinguiu por muitas virtudes, mas sobretudo por esta, pela humildade que o levou a uma obediência sem restrições, sem nenhum tipo de restrição. Nós somos cristãos e vocês sabem que, como cristãos, professamos fé naquela bem-aventurança, naquela felicidade inamovível na qual estão os justos de Deus, os santos de Deus. Aquela felicidade que não conhece nenhum tipo de mudança, na qual não existe nenhuma possibilidade de doença, de mal, de morte, de sofrimento, seja lá o que for. Este é o galardão, a herança dos santos. Esta foi a esperança deles.
de alcançar esta vida, e a única coisa, aliás, que merece o nome de vida é esta situação, este estado de coisas, de alcançar esta vida, esta plenitude em Deus, onde o mal está de modo absoluto vencido. Os santos servem para nós como faróis, como sinalizadores, como indicadores desta vida. E mais do que isso, eles autenticam o Evangelho. De que adiantaria uma bonita doutrina, uma doutrina perfeita que não fosse depois praticável, aplicável na vida? A igreja constantemente celebra seus santos por causa disso, para mostrar que o Evangelho de Jesus Cristo não é uma teoria, não é uma filosofia, mas é aquela vida que brota da graça. É algo factível, não é uma abstração, mas é um fato, é possível vivê-lo. A esta feliz conclusão chegou Santo Inácio de Loyola. Lembram-se, depois daquele período longo, de meses convalescendo por causa do ferimento na perna, e lendo lá a vida dos santos, ao fim e ao cabo chegou à conclusão dizendo, bom, se eles puderam ser, eu posso também. Se eles conseguiram, eu consigo. E esse deve ser a nossa meta, queridos, cujo termo é aquela vida plena de alegria na eternidade feliz. Procuremos imitá-los, os santos, aquilo que está escrito nas páginas do Evangelho com tinta, na vida dos santos está realizado com fatos, com os fatos. Então, concluímos esta meditação lembrando aquele ensinamento que corre por aí, não é? Veja bem, ainda quando chegarmos àquela situação de não podermos fazer mais nada, sei lá o que é que nos reserva o futuro quanto às possibilidades da vida. Ainda que cheguemos a um limite qualquer que nos impeça de fazer qualquer coisa, ainda assim, poderemos ser santos. Nenhuma situação, nenhuma dificuldade, nem a própria morte pode impedir a santidade. Não se esqueçam disso. E Deus nos ordena no Antigo e no Novo Testamento, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E a diferença entre nossa vida e a vida dos santos é que eles pautaram a vida deles pela vontade de Deus, não pela própria. Priorizaram o que agradava a Deus e não o que agradava a eles, que é o que nós pedimos nesta missa. Graça de realizar o que é do agrado do Senhor. Porque, afinal de contas, como aprendemos com os santos também, no agrado de Deus, na vontade de Deus, está nosso repouso e nosso descanso. Veja bem que todo o nosso tormento, toda a nossa dificuldade tem como raiz comum nossas vontades humanas, às quais nos entregamos sem ponderá-las, sem medir consequências. No entanto, os santos ensinam que a vontade de Deus é o repouso da alma. Se há um paraíso aqui na terra, se há um lugar onde a gente descansa, este repouso, este paraíso, este descanso chama-se vontade de Deus, que os santos abraçaram para viver e para morrer. Supliquemos esta graça, nós que hoje celebramos, não é, o grande abade São Mauro, ou Amaro, padroeiro da nossa diocese. Cópia viva de São Bento, de Núrcia, ambos imitações
de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Temos esta chance, não deixemos passá-la porque não haverá outra, não é? E se vocês diante do quadro atual, diante do quadro desolador no qual vivemos, né, para onde olhamos, só desolação. A saída não é outra, não será esta. O mundo precisa de homens e mulheres assim, precisa dos santos. Prestem atenção que para todas as grandes crises que o mundo enfrentou, a solução enviada por Deus foram santos, os santos. Homens e mulheres de escola, eleitos por Deus, cobertos de graças e de virtudes, para responder aos dramas e às tragédias do seu tempo. Então, se esperamos qualquer coisa, esperamos dos santos e de mais ninguém. Se eles não aparecerem, estamos perdidos. Se os santos não aparecerem, nós estamos perdidos, porque não tem pior castigo, não tem pior desgraça do que cair na mão dos homens. Não tem. E infelizmente, este é o nosso triste caso. Caímos nas mãos dos homens sem Deus. E nada de esperar os outros. Nada de esperar que os outros tomem iniciativa. A resposta cada um de nós tem que dar. O tempo urge, o mundo precisa. A igreja suplica para que acordemos, senhores e senhoras, para esta possibilidade única de vivermos em Deus e para Deus. Porque afinal de contas, o que não é Deus, nada é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.